Olá alunos, aqui é o professor Gustavo da Canal, da FZEA USP, e hoje nós iremos abordar na aula 10 conceitos sobre análise diferencial de escoamento de fluidos, tá certo? Esse é o curso de Fenômeno de Transporte 1 da Engenharia de Alimentos aqui do campus de Pirassununga, da USP, tá ok? Então, a aula ela vai ser dividida em três partes. Uma primeira parte é sobre parte teórica sobre abordagem do balanço diferencial de conservação de massa, que está relacionado lá com a aula 7, tá certo? E a gente vai rever alguns conceitos. Né? Primeiramente, um conceito importante nessa aula para a gente conseguir seguir, né? Aprofundar o conhecimento no escoamento de fluidos, seria o conceito de escoamento incompressível, tá certo? O que seria o escoamento incompressível? O incompressível é que o volume ele é igual a constante, tá? O volume ele vai ser fixo, ou seja, a densidade também do fluido ela passa a ser constante também. Então ela é com o tempo, com o passar do tempo, durante o escoamento, não tem variação nem do volume, da quantidade de volume do fluido e nem da densidade desse fluido, por consequência, tá certo? Essa questão de ser incompressível, então o volume constante ou densidade constante durante o escoamento, né, ela serve para líquidos. Então, por exemplo, a água, ela é um fluido que teria um, um comportamento de ser incompressível. Agora, já gases, o ar, por exemplo, quando você aplica uma pressão, ele ocorre uma mudança nessa densidade, tá? E isso, consequentemente, muda o volume no decorrer do escoamento. Tá? Então aqui tem dois exemplos. O primeiro exemplo A, eu tenho aqui um cubo, né? Esse cubo está no tempo inicial, ele está, né, sem deformar, né? E depois do escoamento ele vai se deformar, os vértices vão girar, tá vendo? Ele vai se ter um movimento de translação, rotação, enfim, ele vai girar, se deformar. Só que o volume final é igual ao volume inicial, eles são iguais. O volume inicial é igual ao mesmo volume final, tá? Então, mesmo que ele escoe, ele seja submetido a uma pressão, o volume ele vai permanecer o mesmo, tá? Então, esse primeiro aqui, item A, seria um fluido incompressível, tá? E aqui no segundo caso, olha, o tempo inicial é esse quadradinho, né, esse cubo, e conforme ele vai escoar, ele vai diminuir o volume. O volume 2 ele é diferente do volume 1, tá? Então ele vai girar também, se deformar esse elemento, só que entretanto o volume vai ser diferente. E, consequentemente, a densidade 2 ela vai ser diferente também da densidade 1, tá? Não estou falando que ela é menor ou maior, ela vai ser simplesmente diferente, por enquanto. Um outro conceito que a gente deve relembrar seria o conceito de linhas de corrente, tá? As linhas de corrente indicam a trajetória do fluido ao longo do escoamento, tá? É isso que indica. Então, se eu tenho aquele nosso cubinho, o nosso cubo aqui, ele está em uma posição, né? Durante o escoamento ele vai seguir uma trajetória e vai chegar aqui deformado, né? Podendo ter ou não o mesmo volume do inicial, tá? Essa trajetória poderia ter um outro elemento, um outro cubinho aqui, ou outros cubos. São elementos diferenciais, eles seguem trajetórias diferentes. Então, se eu pensar em um elemento infinitesimal, um elemento de volume infinitesimal, isso aqui tende a ser muito pequeno, né, tendendo a zero. Então eu consigo traçar qual que seria o percurso de cada molécula, por exemplo, de fluido ao longo de uma trajetória. Tá? Essa função linha de corrente, né, em coordenadas cartesianas, ela é obtida por uma definição a partir das velocidades. Esse u e v indica aqui um vx e aqui um vy, tá certo? Dependendo do livro, eu posso ter a representação em uv e w, por exemplo,
Ou em outros livros eles abordam simplesmente um Vx, Vy, tá? A equação da continuidade nós veremos que é a equação de conservação de massa, tá certo? De conservação de massa. Essa está na forma diferencial já, né? Nós vimos até agora então o balanço integral de conservação de massa, assumindo aqui um fluido incompressível também, tá? Então, a princípio, esse volume 2 é igual ao volume 1, tá? E, por consequência, o desdobramento dessa equação, a gente vai ter que essa equação diferencial parcial, então é uma EDP, ela é que vai dar o caminho, a trajetória que é indicado no percurso desses elementos de volume, tá certo? É isso que indica a função linha de corrente. Então a representação de qual que é o percurso, qual que é o caminho que a velocidade, né, a distribuição de velocidade dentro de um percurso, ela é indicada por essa função e a gente fala que esse tipo de análise é uma análise diferencial, tá certo? Muito bem. No nosso volume de controle, então é sempre essa fronteira tracejada, tá, ao redor de um objeto, ao redor de um local de interesse, tá certo? Então aqui nós no balanço integral de conservação de massa, que seria lá da aula 7 também, nós vimos que nós conseguimos ver a vazão mássica que entra e a vazão mássica que sai, tá certo? Então o M2 e o M1, tá? Que sai perante as fronteiras, tá? Então aqui poderia ter aqui também na parte superior uma vazão mássica 3, tá? Então a gente sabe que o que entra é igual à somatória daquelas vazões mássicas que saem. E não interessa para nós o caminho que é percorrido, né? Qual que é a trajetória ou quais são as linhas de corrente que estão aqui no interior desse volume de controle. Isso daqui para nós não tem interesse algum, tá certo? E a gente também tinha uma outra situação que era o balanço integral de conservação de quantidade de movimento. Balanço integral. Isso aqui também da aula posterior, a aula anterior, que é a aula 9, tá? Então, nós tínhamos que a vazão mássica vezes a velocidade, né? A velocidade de entrada é 1, né? Depende desse vetor de velocidade. Essa quantidade de movimento, o que entra e o que sai, ele é também proporcional a uma somatória de forças. Somatória de forças, tá? Então vai ser a quantidade de movimento que está entrando e deixando esse elemento de volume. Mas não interessava para nós qual que é o caminho que faz aqui, olha. Isso aqui não interessava, se tem alguma circulação aqui. A gente não estudava essa parte interna, tá? E agora no balanço integral, né, o balanço integral de conservação de massa ou de quantidade de movimento, que na verdade a gente consegue então relacionar qual que é a força, né, a força que seria a força de ancoragem nesse exemplo A, e aqui seria uma força que está sendo em um determinado ponto do objeto. A gente pode falar assim, né, a análise diferencial ela permite analisar a força aqui no centro, né, se a gente fizer uma integral de todas essas linhas de corrente, mas também qual que seria a força a resistência, né, nesse ponto de cima ou ponto de baixo aqui, olha, qual que seria a força que o fluido vai estar fazendo, essa força de pressão ou essa mudança de trajetória, né, exerce uma força de quantidade de movimento, uma variação de quantidade de movimento, e isso tenta causar um deslocamento nesse objeto, tá? Então, para nós, a análise diferencial ela é importante, o balanço diferencial ela é importante para a gente conseguir ter a informação da velocidade e também das forças em um determinado ponto, né, a resistência em um determinado ponto, através dessa representação da análise do escoamento, tá? De uma forma dessas linhas de corrente ou a velocidade em cada ponto. A gente consegue saber exatamente qual que é a análise em cada ponto dessa trajetória, tá?
Então basicamente é isso, tá? É uma forma de análise mais microscópica, diria assim, tá? O balanço integral de conservação de massa, então balanço integral, nós tínhamos que esse primeiro termo, olha, era um termo de acúmulo, e aqui seria saída, e aqui entrada. Tá? Então o ρV.NDA era a mesma coisa que um ρVA, tá certo? E aqui tinha um sinal de menos, porque essa multiplicação aqui ela era sempre, o vetor era oposto, o V1 é oposto ao vetor N, tá certo? Então nós tínhamos que esse ρVA é igual à vazão mássica de entrada, tá certo? É igual à vazão mássica de entrada, que o pontinho significa vazão mássica. E o que também o ρVA2, P2A2, que ρV1A1, tá? E esse termo de acúmulo seria o termo de enchimento ou esvaziamento do tanque, tá certo? Então seria a quantidade, esse ρdV, sobre o tempo, seria também uma vazão mássica, diria assim, uma quantidade de massa que está enchendo ou esvaziando o tanque, tá? Então normalmente quando o tanque tinha uma entrada e saída e a vazão mássica de entrada era igual à vazão mássica de saída, o termo de acúmulo ele é zero, tá certo? Então não tem acúmulo, não tem conservação de massa, não tem acúmulo de massa nesse tanque, tá certo? Uma forma simplificada, uma vez que aqui é o M2 e aqui é o M1, nós podemos representar, olha, dessa forma, somatória das vazões de saída, somatória das vazões de entrada, e aqui seria a quantidade de massa que está enchendo ou esvaziando determinado tanque. Tá? Esse era o balanço integral de conservação de massa. No entanto, ele não dizia nada sobre as linhas de corrente ou trajetória do fluido. Tá? Nessa aula 7 a gente não via isso. Somente o que entra e o sai em um volume de controle. Só que, no entanto, se eu tenho o balanço de massa na forma diferencial, e essa forma diferencial, ela então entende que em coordenadas cartesianas aqui, olha, um y, x e z, os eixos, né? Eu tenho aqui o que entra, a vazão mássica que entra e que sai em um cubo, tá? Em um determinado cubo. E se esse cubo está ganhando massa ou não, se ele está enchendo ou esvaziando, tá? Só que esse elemento de volume aqui é um elemento diferencial, tá certo? Então eu faço aqui, olha, se aqui eu tenho uma entrada em um ρV, qual que seria a vazão mássica aqui? Seria o ρ Vx vezes o A, essa área 1, e essa área 1 ela é composta justamente de um ΔY por um ΔZ, tá? Ou seja, essa M aqui que está entrando, ela é o ρ, o Vx, vezes o ΔY e o ΔZ, tá? Essa seria a vazão que está entrando aqui, olha, essa setinha. E o que está saindo seria o Vx, só que agora um Vx mais um ΔX, né? Essa vazão mássica que está saindo aqui, porque ela não pode não ser a mesma vazão do que está entrando se eu tiver um regime de escoamento em 3 dimensões aqui, como estou representando, tá certo? Dessa forma, pessoal, nós temos então as correntes que estão aqui, olha, um M1, por exemplo, que seria em X. Nós temos uma corrente, uma vazão, um M2, que seria em Y. Aqui em Z, tá vendo? Olha, o Z, o eixo Z, tá na face de trás aqui, olha, seria um M3 em Z, tá? E o que está saindo, olha, o MX, ele vai ser a vazão mássica 1 em X mais ΔX. É isso que está. Aqui a vazão mássica que está saindo em Z seria a vazão M3 vezes calculado em Z
mais ΔZ. E assim por diante, olha. O M2, ele também vai estar saindo aqui em relação ao eixo Y. Então seria um M2Y mais um ΔY, tá? Então eu penso na vazão que está entrando e saindo do elemento de volume em uma fronteira, em um x igual a zero e um x mais ΔX, por exemplo, tá certo? Seria essas três, todas essas correntes que eu tenho que representar. Então lembrando que para cada uma delas, por exemplo, o que seria o M1x? Ele vai ser o ρ, o Vx, vezes a área que está relacionado a esse Vx, que seria o ΔY, ΔZ, certo? E o MX, M1x mais ΔX, que seria essa corrente que está saindo, seria a mesma coisa. O ρ, o Vx mais um ΔX, tá? Vezes o ΔY, ΔZ. A área é a mesma, porque é um quadrado, né? Então seria essa área de cá, olha. Tá? Da mesma forma, eu vou ter, por exemplo, para a corrente o MY, o M2Y, ele vai ser o ρ, VY, e qual que é a área de entrada em Y? É o ΔX, ΔZ. Né? ΔX, ΔZ. Que seria essa área aqui, olha, que eu vou estar achurando, tá? ΔX, ΔZ. Então, para cada, sempre quando eu pego a componente, a vazão no eixo Y, a área ela vai ser complementar, o ΔX, ΔZ. Se aqui é X, vai ser o ΔY, ΔZ. E se for o M3Z, por exemplo, então ele vai ser o ρ, VZ, delta, olhando aqui, ó, ρ, VZ. Então seria essa parte da frente aqui, olha, tá vendo? Seria o ΔY, ΔX. ΔY, ΔX. Basicamente, se aqui eu tenho o VZ, então a área ela é ortogonal, perpendicular, então seria um ΔY vezes ΔX, tá? É o que sobra em relação ao XYZ, tá? Eu também teria que ter um termo de acúmulo, olha. Então esse termo de acúmulo, ele vai ser a mesma coisa, a mesma representação, só que esse ρ dt, esse dρ dt, ele vai ser também, vai ter aqui um dv, que na verdade eu posso falar que é um ΔY, ΔX, ΔY e ΔZ, tá certo? Esse daqui seria o ΔV total, a minha variação de volume, tá? Então eu posso escrever, em vez de dizer que aqui é um ΔV, de dizer que esse é um dx, dy, dz, tá? Isso aqui temporariamente, até a gente agregar então esse termo de acúmulo e as entradas e saídas de cada uma das faces desse volume de controle. Vamos para o slide seguinte então. Qual que seria o nosso termo de acúmulo? Que eu acabei de falar, o termo de acúmulo é o dt, a integral volumétrica, né, de ρ dv. Isso daqui vai ser igual àquele alíquota que eu falei para vocês, que é um ΔV, tá? Esse segundo termo, fluxo mássico em x, então seria o M1x mais ΔX menos o M1x, tá? Esse outro termo aqui, em relação ao slide anterior que eu coloquei para vocês, seria também o M2y mais o ΔY menos o M1y, o M2, né? M2y, tá? E aqui o M3 em Z mais ΔZ menos o M3Z, certo? Isso daqui vai ser igual. Então, eu tenho aqui o fluxo, o termo de acúmulo, e aqui o fluxo mássico que entra e sai em relação ao que ao elemento de volume diferencial, tá certo? O que eu tenho que fazer agora, então? Somar essas três, né,
isso daqui mais essa de baixo, mais o fluxo em Y, mais o fluxo em Z, vai ser, a somatória de tudo isso vai ser igual a zero para ter uma conservação de massa, que é justamente a equação geral para a conservação de massa. Tá? Então aqui eu tenho, olha, o mx, o my, o mz e aqui o termo de acúmulo, tá certo? Quando eu pego e faço divido todas essas equações aqui, olha, por um delta x, delta y e delta z, e faço esse delta tendendo a zero, tá? Esse delta ele passa a ser um d, né? Um diferencial, tá? Então vamos ver o que aconteceria aqui, olha. Se eu dividir por delta x, delta y e delta z, esse termo aqui ele vai ser 1, né? Vai simplificar, certo? Se eu dividir aqui esse primeiro termo por um delta x, delta y, delta z, esses dois termos aqui vai ficar 1, né? E aqui vai ficar dividido por um delta x. Aqui vai ficar dividido por um delta y e aqui vai ficar dividido por um delta z. Quando eu faço, então, esse delta tendendo a zero, eu faço com que cada um desses valores aqui, esse elemento, seja um elemento diferencial, então passa a ser na forma de um dx, dy, dz, e aqui também o dt que já estava, né, vai continuar. Então esse daqui seria o termo de acúmulo, e aqui os termos de entrada e saída, ou saída menos entrada. Então essa equação aqui é uma equação diferencial parcial, certo? É uma equação diferencial parcial em que nós então temos a conservação de massa, que eu tenho a densidade, ela pode ser variável, pode ser um fluido tanto compressível quanto incompressível, tá certo? Uma forma mais compacta é de relacionar esse termo aqui, que ele é chamado gradiente, tá? Esse é um gradiente. E o grade.ρv, ele na verdade é um produto que é o divergente, né? O divergente. Então quando a gente fala que em matemática, quando a gente representa esse produto, a gente pode dizer que esse nabla.ρv, ele vai ser então a parte esse nabla em relação, esse nabla aqui, olha, ele é a mesma coisa que um ρx mais um ρy mais um ρz, tá? É isso que o nabla ele representa. E quando a gente fala que o nabla ρv, como tem duas variáveis, eu posso separar essas variáveis. Então eu tenho tanto um eu posso tirar o Vx, né? O Vx dρ dx, Vy dρ dy e o Vz dρ dz, e aí eu inverto, olha, eu coloco a densidade para fora, né? Se ela fosse uma constante, e aí eu faço dvx dx, dvy dy, dvz dz, tá? Então basicamente toda essa parte aqui, olha, ela é o desdobramento desse produto, né, entre os vetores aqui, tá? E aqui continua tendo o termo de acúmulo, né, que seria em relação à compressibilidade do fluido ou a variação de volume, se está enchendo ou esvaziando esse elemento de volume, tá? Uma outra notação importante é derivada substancial, em que eu tenho um ponto de observação fixo, né? Então ela é muito utilizada em mecânica de fluidos, tá? Então quando a gente fala aqui esse ddt, essa derivada substancial, é nada mais do que
aqueles termos anteriores que eu tenho aqui, um Vx, né? ddx, vy, bdy, vz, ddz, tá? E aqui o termo de acúmulo também. Então, eu posso, na verdade, essa forma de representação, eu posso simplesmente representar por essa notação aqui, tá? Então, para revertendo aqui em relação à derivada substancial, eu posso representar dessa forma. Olha, o termo de acúmulo, aqui o ρ_v, que é justamente esse desdobramento ddx, ddy, ddz, tá? E para um fluido incompressível, notem que a densidade ela sai para fora, né? Ela é isolada, ela pode ser retirada da derivada. Tá? Essa parte de análise são notações matemáticas, tá? A parte de derivada, equação diferencial parcial, tá? Junto com a parte de vetores. Tá? De uma forma generalizada, pessoal, olha, se eu tenho então a equação de conservação, quando eu digo equação de continuidade, ela é igual à equação de conservação de massa. Só que ela é representada de uma forma diferencial para um elemento de volume, tá certo? Então eu não pego mais um volume, um elemento macroscópico, eu pego um elemento microscópico, que tem aqui um dx, dy, dz tendendo a zero, tá certo? Então, nesse caso, olha, para coordenadas cartesianas, como que seria? Olha, identifiquem aqui o termo de densidade e aqui os termos diferenciais, que seria entrada e saída de vazão mássica, tá certo? Então, vazão mássica que estaria entrando e saindo do elemento de volume em relação a todas essas áreas que estão aqui, olha, tá? É isso que a gente faz, que representaria essa equação de continuidade. A equação da continuidade também pode ser representada, pessoal, na forma de coordenadas cilíndricas, tá certo? Então, quando eu tenho, ao invés de um cubo, eu tenho aqui, posso ter um cilindro ou um segmento de uma curvatura, tá certo? Como está um segmento anelar, né? Eu posso ter, então, ao invés de ter uma coordenada cartesiana, aqui uma coordenada cilíndrica. Então, aqui nós temos já um θ, tá vendo? Um ângulo, um eixo ângulo θ. Então, seria aqui o raio, né? O raio. Aqui o z, que é o comprimento, a distância da altura, né? Seria esse ΔZ, por exemplo, aqui, olha. Aqui seria o raio, um ΔR. E essa curvatura aqui seria o ângulo θ. Tá? Então seria o θ. Então eu posso ter a velocidade entrando e saindo em todas essas seções. Tá? Eu posso ter uma velocidade que ela é uma velocidade Vθ. Tá? Aqui uma velocidade de saída, uma velocidade Vz, entrando e saindo. E também no raio aqui, olha, nessa direção. Do raio, um VR, tá certo? Posso ter, então, representando, ao invés de ser uma coordenada cartesiana, uma coordenada cilíndrica. Então, muda um pouco a forma de representação da equação da continuidade. Ela é parecida com aquela equação que nós vimos anteriormente, só que muda os termos aqui, principalmente quando a gente tem acoplado aqui o R, né? Aparece esse termo aqui, 1 sobre R, RdV, né? Isso por causa da área, né? Da integral de área, que é a integral dA. E aqui também um dV dθ. Da mesma forma, em uma terceira análise, né, a gente pode ter coordenadas esféricas, olha. Então a equação da continuidade ela assume uma outra forma em relação a uma velocidade em R, né, no raio aqui, olha, né, se a gente tivesse uma esfera, então o eixo ele vai ter o raiozinho, tá? A gente pode ter também os dois outros ângulos, né? O ângulo φ
e um ângulo θ, tá certo? Para compor, então, essa geometria esférica. Então, veja que, assim, de uma forma, aparência, acaba aparecendo aqui um seno de θ, né? Para que isso explique, então, como que seria o escoamento nessas direções. Toda essa forma de representação, ela vem também de como seria a integral diária para uma coordenada esférica, certo? O escoamento ele ocorre em r, θ e φ, nesse caso. A gente tem a velocidade nesses sentidos, tá? Uma forma comparativa, então, a gente pode representar a equação da continuidade de uma forma generalizada, sendo que o nabla, olha, o nabla.ρv, ele tem um desdobramento para cada uma das coordenadas, tanto cartesiana, cilíndrica ou esférica, tá certo? Então, é assim que a gente observa. Para nós, a forma mais fácil de visualizar é coordenadas cartesianas, mas as coordenadas cilíndricas e esféricas elas são importantes quando o objeto ele tem essa forma, e aí fica muito mais fácil representar ou resolver algum problema que seja um escoamento rotacional, por exemplo, né, uma geometria rotacional, ou que tenha uma forma esférica, por exemplo, uma bolinha, uma trajetória de uma bola de futebol lançada, uma bola de tênis, por exemplo, ela tem coordenadas esféricas. Então é mais fácil a gente representar o escoamento ao redor desses objetos por coordenadas esféricas também. Coordenadas cilíndricas, quando tem escoamento, por exemplo, um liquidificador que ele tem é acionado e a movimentação do líquido, elas tem sempre um sentido θ, bθ, né? Isso também é para outros escoamentos, né? Um túnel de vento que seja paralelo aí, um riacho, um rio, por exemplo. A coordenada cartesiana ela permite explicar bem a trajetória do fluido. Então, para relembrar, olha, se eu tenho um movimento, esse fluido ele tem as dimensões dy, dx, dz, né? Durante o escoamento ele vai se deformar, rotacionar, né? E ter uma trajetória entre essas duas linhas. Essa forma de análise de um elemento de volume é a forma de análise diferencial. Aqui no caso, essas coordenadas são coordenadas cartesianas. Tá? Então, quais são as... Se o elemento ele tem uma forma quadrada e passa a ter uma forma inclinada aqui, olha, então ele teve um movimento translação, ele rotacionou, ele esticou, ele teve uma movimentação angular também. Os ângulos se movimentaram aqui, tá? Como se fosse um cisalhamento do fluido, tá? Então, para que ele assuma essa forma, eu tenho que entender que existem outras formas de... é a somatória, né? Ou a combinação dessas movimentações ou deformações do fluido, tá certo? E assim eu consigo, pela análise diferencial, estudar, já tinha passado esse slide anteriormente, estudar via fluidodinâmica computacional como que é o escoamento, por exemplo, numa asa de avião, né, em várias posições, várias trajetórias, como que essas linhas de corrente se comportam e qual que é a força de resistência também que é aplicada nessa área, tá? Qual que é a pressão que é aplicada tanto na parte de baixo aqui, né, pela transferência de quantidade de movimento, ou pelo próprio impacto aqui, a pressão que é feita ao fluido ele perder energia cinética, né? Essa variação de energia cinética também transformada em energia de pressão em um local. Então, tem aqui a borda de ataque, ela normalmente tem maior pressão, né? Um ponto de estagnação aqui, tá? E conforme eu vou inclinando a asa, muda completamente, olha, o perfil, né, de velocidade, tá? Então, através do balanço diferencial, eu consigo, então, fazer uma simulação desse caminho, dessa trajetória, em várias situações, e aí desenvolver as aeronaves, carros de Fórmula 1 e até equipamentos de processo. A gente pode otimizar os equipamentos através do estudo de CFD. Muito bem, na segunda parte da aula, nós iremos, então, analisar como que é o balanço diferencial de quantidade de movimento, né? E assim, então, dar entendimento às equações de Navier-Stokes, certo? O que são essas equações de Navier-Stokes? De uma forma, a gente viu na aula anterior, né,
que o balanço integral, né, de quantidade de movimento, ele tem aqui uma somatória de forças. O que poderia ser essas forças externas? Seria o peso, mais, por exemplo, a força de pressão, então P1A1, tá? Mais uma força de resistência, de ancoragem. É igual ao termo de entrada e saída de quantidade de movimento e o termo de acúmulo de quantidade de movimento nesse elemento de volume. Tá? Então essa forma aqui seria a forma integral. Tá? Da mesma forma que nós fizemos para a equação da continuidade, nós podemos utilizar essa forma integral e passar para a forma diferencial. Como que a gente faz isso? A gente faz transformando esse elemento de volume em um ΔX, ΔY, ΔZ, que seria o nosso elemento de volume, tá certo? Então, da mesma forma, olha, nós temos que, por exemplo, se fosse essa somatória de forças, a gente vai dividir essa equação por um ΔX, ΔY, ΔZ, e aqui também, e fazer com que, tirar os limites, né, fazer com que esses deltas, eles tendem a zero para se tornar, então, um D, um Dzinho, que é o símbolo de derivada, tá? Um elemento diferencial de volume. Então, primeiramente, antes de a gente continuar aqui, né, e resolver essa equação, é preciso conhecer quais são as forças, né, de uma forma, além dessa forma macroscópica que nós temos, quais são as forças que agem em um elemento infinitesimal agora, tá? Então, se eu tenho aqui um ΔX, ΔY e ΔZ, eu tenho aqui forças que atuam perpendicularmente, então são tensões normais, tensão normal. Então, essa aqui seria uma tensão normal. E também tensões que agem tangencialmente, ou tensão de cisalhamento. Tá? As tensões de cisalhamento, elas agem tangencialmente a uma face de um objeto. Então, pensar que aqui tem YX e Z, o que nós estamos representando aqui nada mais é do que aquele nosso cubinho, né? Aquele nosso cubo que tem uma face tridimensional, tá certo? E aqui, olha, X, Y e aqui Z também, tá? Seria isso, a representação do nosso cubo. Então, tem aqui forças que atuam perpendicular, que a gente vai chamar que é o sigma, ou tangencial, que é o nosso tau, tá? Então, tensão de cisalhamento e tensão normal. Então, se a gente fosse representar no cubo, ele tem tensões em várias faces. Então, são sempre essa tensão normal seria a tensão relacionada à pressão e as outras forças tangencial seria relacionado à resistência ao escoamento, ou essa força que o fluido faz sobre uma parede, né, devido àquela condição de não escorregamento. Tá? Então, quando a gente acopla todas essas, são várias forças, né, e várias tensões, a gente acopla tudo isso, a gente vai dizer, então, que aqui, olha, as tensões normais que entra e sai do volume, vezes a área, né, lembrando que a tensão, né, tanto a tensão normal ou a tensão tangencial é igual a força sobre área. Tá? Aqui poderia ser uma pressão sobre área, por exemplo. Certo? Então, se eu quero saber qual que é a força, no caso, ela vai ser a tensão vezes a área. Vai ser a tensão vezes a área. Então, quando a gente tem aqui, de uma forma resumida, as forças que atuam nessa direção X, eu posso acoplar essas tensões normais, as tensões de cisalhamentos, e vai aparecer também aqui, olha, o termo do peso, tá certo? Da gravidade. Então, normalmente, nós não colocamos a força na direção X. A gente não tem gravidade na direção X, mas pode ser que nós temos, por exemplo, um plano inclinado, né? Em que eu tenho aqui um X e um Y, a gravidade
ela vai estar assim, então ela vai ter uma componente gx, tá certo? E ela vai aparecer aqui, esse g seria um g, no caso aí um g cosseno, né? Cosseno desse θ, tá? Esse θ aqui, tá? Então vai aparecer uma componente desse vetor. Então tudo que eu trabalho nessas forças, eu considero essas tensões, né? A tensão, na verdade, ela vai ser essa somatória de tensão. Na verdade, eu estou considerando as forças, né? O balanço de forças na direção x, ou na direção y, ou na direção z. Então eu tenho que observar que esses vetores, o vetor gravidade aqui também, ele tem uma direção em sentido. O mesmo vai acontecer para a direção y e z. Então eu vou ter aqui as componentes de tensão nessas direções, tá? Então para o escoamento, se eu tenho escoamento tridimensional, eu tenho que ter então, obviamente, três combinações, três somatórias de forças diferentes. Se o escoamento é somente na direção x, então eu vou utilizar somente uma componente, tá certo? Tanto de tensão quanto de escoamento também. Então a quantidade de movimento ela é análoga ao balanço, né? Esse balanço de quantidade de movimento é similar àquele diagrama que nós fizemos de balanço de quantidade de massa, que era a equação da continuidade. Só que aqui, ao invés de ser um ρVA, seria um ρV ponto V. Então aqui nesse caso, ó, o VY, esse daqui seria um ρVY, VY, né, vezes a área que estaria sendo aqui, a área nessa face, que seria um ΔX, ΔZ. Tá? Essa seria a quantidade de movimento que está passando pelo, está deixando aqui o meu elemento de volume. Tá? Eu vou ter a quantidade de movimento, então esse ρV, tá vendo? Tem um Vzinho a mais em relação àquela equação da continuidade. Eu tenho que observar a direção e o sentido, né? Dessas, no caso de coordenada cartesiana, vai seguir o eixo, tá certo? E esse segundo Vzinho, ele é sempre, na verdade, um V.N. Um V.N. Então, no caso, para entrada, ele seria negativo, esse V.N, e para saída, esse V.N ele é positivo. Tá? No caso aqui, então, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar, né, o que sai, o que estaria nesse eixo Y aqui, olha. A quantidade de movimento está entrando, seria o ρ VY, tá? Sentido para cima. O V.N aqui seria menos VY. E aqui o A seria o ΔX, ΔZ. Então, no caso, seria a saída menos entrada, tá certo? Saída menos entrada. Seria essa quantidade de movimento que estaria entrando, porque aqui esse V.N ele tem um sinal negativo. E aí no caso, pessoal, olha, quando eu faço o desdobramento dessas equações, então o termo de acúmulo, o termo de entrada e saída, né, que passa pelo volume de controle, que está fluindo pelo volume de controle, eu vou ter então essa situação aqui, olha. Esse ρV Vx, né? Aí aqui ρV Vy, ρV Vz, de acordo com a velocidade, esse V diferente aqui seria em relação ao sentido da velocidade que está passando pelo volume de controle, tá certo? E aí eu posso também fazer a simplificação dessas, né, o desdobramento dessas, tirar esse Vzinho para fora aqui, olha, fazer o desmembramento dessas equações, tá certo? Separar as variáveis dessa forma. Então aqui seria o V ρ Vx e o ρ V vezes esse dV aqui, olha, de cada um, que seria o vetor de velocidade que eu estou passando pelo volume de controle. De uma forma, essa variação, nós temos também
o termo de acúmulo de quantidade de movimento, tá certo? Que aí nós temos que, daquela integral, o d dt, a integral volumétrica, a integral tripla, né? Desse v rho dvzão, que é o volume, né? Ou, na verdade, ele vai se identificar dessa fórmula, integral tripla, integral volumétrica, desse v, o rho dx, dy, dz, tá certo? Então pode ser aqui um delta x, delta y, delta z, assim como na equação da continuidade, tá certo? E como resultado do termo de acúmulo, né? Esse daqui é o termo de acúmulo, eu tenho essa simbologia ou desmembramento, se eu fosse expandir essas equações aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha, primeiramente aqui somatória de forças, aqui seria entrada ou saída menos entrada, vamos colocar assim, ó, saída menos entrada de quantidade de movimento, e aqui o termo de acúmulo. Tá? Somando todos esses termos aqui, então é onde eu vou ter a equação, as equações de Navier-Stokes, que seriam essas equações aqui. Olha. Então aqui eu tenho identificado as forças, incluindo aqui a gravidade também, a somatória de forças. Tá? Aqui os termos então de acúmulo, ou de compressibilidade, né? E aqui a variação, o que entra e sai em termos de quantidade de movimento, que passa pelo volume de controle, tá certo? Lembrando que esses termos aqui, as tensões normais e as tensões de cisalhamento, elas possuem uma forma específica. Então a tensão de cisalhamento, ela é uma função que depende da viscosidade, vem lá da primeira lei de Newton, em que o tal é igual ao μ vezes um dv dx, por exemplo, tá certo? Só que aqui, como tem escoamento em mais uma direção, ele vai ter mais o desdobramento em vários eixos aqui, eixo y e x também, tá? E a tensão normal, ela vai aparecer aqui um termo de pressão, tá? A tensão normal, ela também tem algum termo de viscosidade, tal, mas ele tem principalmente aqui um termo de pressão, tá? Então, esses sigma xx seria em relação às tensões normais, e aqui um tal xy as tensões de cisalhamento. Tá? Se eu for representar isso daqui de uma forma simplificada, na forma de uma derivada substancial, então as equações elas vão assumindo forma, e esse nabla ele tem aquela função de representar o gradiente, né? O dx, dy, dz, tá? Em coordenadas cartesianas. Para um fluido incompressível, nós temos que a densidade é constante, e lá da derivada da equação da continuidade, nós temos que um nabla ponto V é igual a zero, tá certo? Isso simplifica bastante as equações, e a gente vai ter essa forma de representação das equações de Navier-Stokes, coordenadas cartesianas, tá? Resolver essa equação integralmente aqui, ele é muito difícil, tá? Somente com o uso de fluidodinâmica computacional, tá? O que nós fazemos é manter um sistema simplificado, a gente vai cancelar alguns termos aqui dessas equações, ou assumir somente escoamento unidimensional, e a partir daí, utilizando as equações, a gente consegue estipular então qual que é o perfil de velocidade durante o escoamento, por exemplo. Tá? As equações de Navier-Stokes, olha, são de uma forma mais complicada um pouco, mas é uma mais complexa, né? Que eu diria. Então, para coordenadas cilíndricas, eu tenho a descrição, como que é o desdobramento dela, tá vendo? Aqui também para componente R, θ e Z. E se for para coordenadas
esféricas, também vai ter um outro desdobramento. Olha, coordenadas esféricas, as equações de Navier-Stokes, elas vão acabar sendo representadas dessa forma, tá? O que eu faço com isso? Então, por exemplo, no projeto de um carro de Fórmula 1, para eu tenho toda a geometria, né? Toda a forma, as paredes aqui, as rodas que estão girando, né? A passagem pelo motor para ter o resfriamento, né? E eu consigo então, através de coordenadas cilíndricas, esféricas e coordenadas cartesianas, estipular qual que é a trajetória do fluido ao passar pelo carro, né? E aí, então, traçar os perfis, olha, os perfis de velocidades e analisar qual que é a resistência que o carro, né, que é a determinada geometria, ela resulta no escoamento, tá? Para obter, então, uma resistência mínima, tá certo? É assim que é projetado de uma forma computacional. Então, todas essas equações, as equações de Navier-Stokes, elas são utilizadas para o projeto, né, de uma... Aqui ainda tem efeitos de compressibilidade e turbulência que não estão descritos na equação anterior, mas eu consigo utilizar essas ferramentas para um projeto mais complicado, um projeto mais profundo, né, diria assim, de um processo ou de um equipamento. Bom, muito bem, a parte 3 dessa aula é a resolução de um exercício, tá? De como que é a aplicação do balanço diferencial, né? Ou as equações de Navier-Stokes, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Então imagina aqui, é um exemplo bem simples, né? De tem uma dificuldade, mas ela é uma categoria simples, né? Que a gente pode resolver analiticamente. Então imagina que aqui a gente tem o escoamento de uma película de água, então a água está vindo com uma velocidade aqui de entrada, passando sobre uma superfície. Aqui, na verdade, na parte superior, está aberta a atmosfera, então aqui nós teríamos aqui o ar, tá certo? A parte de cima aqui, ela está livre, escoamento livre, tá? Então ela está somente um película, um filme de água, sobre um vidro aqui, por exemplo, poderia ser uma placa, um vidro, uma placa de plástico, qualquer, que tem uma espessura aqui, essa película, de 1 milímetro. Tá? Eu digo um vidro porque imagina uma superfície lisa, né, que não vai ter um descolamento aqui dessa camada limite, ou ocasionar uma turbulência aqui nessa região pequena. Então ela caminha uniforme. Tá? Então pede-se nesse problema, olha, tem uma espessura de 1 milímetro, tá certo? O comprimento da placa aqui, né, ela é de 1 metro, então se a gente fosse continuar aqui a película, ela tem um comprimento B aqui, olha, que seria esse B igual a 1 metro, então tem uma placa, é 1 milímetro, mas ela tem uma largura aqui, uma área grande, né, formando uma área grande, tá certo? E pede-se então qual que é o perfil de velocidade, qual que é esse perfil aqui, um Vx, uma vez que a condição de contorno aqui na borda, nós temos que a velocidade nesse ponto aqui em y igual a zero, ela vai ser igual a zero também. Então Vx, isso porque nós temos uma condição de não escorregamento. Não escorregamento. Então quando a velocidade para o y igual a zero, esse Vx é igual a zero, tá certo? E aqui nessa condição aqui de cima, né, onde não tem nenhuma resistência, essa velocidade é igual a máxima, um V máximo. Tá? Ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho que a derivada, né, a derivada da velocidade, se é um ponto de máxima, a derivada nesse ponto, ela vai ser igual a zero. Tá? Então esse dvx em relação ao y, ele vai ser igual a zero. Tá? Então uma outra condição de contorno. Tem uma condição de contorno fixa e uma condição de contorno
aberta em que esse dvx dy é igual a zero. Tá? E eu quero saber então qual que é esse perfil. Né? Nós sabemos que para um fluido, se a água é um fluido newtoniano, para um fluido newtoniano esse perfil ele tem que ser um perfil parabólico. Só que a partir das equações de Navier-Stokes, das simplificações, nós iremos então entender como que é a obtenção desse perfil, como que nós seguimos para obter esse perfil de velocidade. Lembrando que aqui nós temos uma gravidade, né, uma aceleração da gravidade nessa direção, ou seja, se aqui nós temos a aceleração da gravidade, esse vetor, nós teremos então um GY, o GY, e também nós teremos também uma outra componente GX, tá certo? E o ângulo formando aqui o cosseno ou seno de cada um deles, tá certo? Nós iremos ver pela frente isso. A primeira condição de contorno, então, né, a primeira etapa desse problema é aplicar as condições de contorno. Então, a partir da equação da continuidade, que é a conservação de massa, tá certo? A equação de conservação de massa, nós temos aqui regime estacionário e fluido incompressível, tá certo? Para um regime estacionário, nós temos que a variação com o tempo, ela é zero, tá certo? Então, a variação de uma propriedade, então no caso aqui a densidade, com o tempo ela vai ser zero. E o fluido incompressível, nós diremos então que essas densidades aqui, olha, elas vão sair para fora, né? Estaria sendo multiplicado aqui um ρ, tá? E ele vai ser anulado, vai sobrar somente um dvx dx, dvy dy, dvz dz, tá? Essa é a equação da continuidade de conservação de massa para aquele elemento de volume nosso, que é um elemento em coordenadas cartesianas, tá? Onde eu tenho entrada e saída de vazões mássicas, tá? Em todos os... Então aqui o M1 é x mais ΔX. Tá? O M1x mais ΔX. Tá? Eu vou obter a equação da continuidade para um fluido incompressível, eu chego nessas equações. Então, se eu pegar as equações de Navier-Stokes e simplificar, nós temos que, tanto para a equação regime estacionário, nós teríamos a simplificação desse termo, tá? Que ele está para fluido incompressível, não tem variação da densidade com o tempo, e regime estacionário também. E aqui as variações, né, os termos de acúmulo, esse Bx, Vy e Bz em relação a um ΔT, eles estariam também nulos. Aqui seriam zero também, tá certo? Então essas duas condições, elas conseguem anular esses termos das equações. E o que nós iremos fazer a partir de agora é aplicar as demais condições de contorno e simplificando as equações de Navier-Stokes até chegar em um ponto em que eu consigo resolver de uma forma analítica, mais simplificada. Então vamos lá, a próxima condição de contorno nesse problema, ele diz que não há variação das propriedades na direção z. Ou seja, se não há variação das propriedades, não tem escoamento, né, na verdade na direção z, ele é só escoamento, seria x e y, que a gente tem ali no diagrama, né? Mas também não tem nenhuma gravidade na direção z, e nenhuma tensão também na direção z. Então, tudo que eu tiver em z, né, a variação de alguma coisa dessas propriedades, velocidade ou tensões na direção z, ele vai ser nulo. Então é onde eu consigo cancelar aqui, olha, esse dvz dz ele vai ser zero, eu vou anular esse termo aqui, e eu vou anular todos os outros termos, olha, que teria uma variação em relação ao dz ou a velocidade em z. Não tem escoamento na direção z, olha. Todos os escoamentos na direção z ou tensões na direção z, eles são desprezíveis. Então, basicamente, olha, você observa aqui já, se não tem escoamento na direção z,
esse termo, essa equação aqui, ela passa a ser basicamente nula, né? Eu não tenho, se eu não tenho escoamento nessa direção, ela deixa de ser importante, então, para a obtenção de um perfil de velocidade ou obtenção de como que é o escoamento diferencial, né, nesse eixo Z. A quinta condição de contorno, pessoal, uma vez que a gente aplicou aqui o dvx ele é igual a zero e o dvz é igual a zero também, por consequência, olha, como resultado dessa equação da continuidade, nós temos que o dvy, dy é igual a zero, certo? E aonde vai ser simplificado também alguns outros termos, olha, vai começar a simplificar esses dois termos aqui, e esse tal y também vai ser simplificado, vai ser igual a zero, certo? Isso porque é uma consequência, então, desse escoamento, que é um escoamento unidirecional, tá certo? Unidirecional, na direção x. Em x. Então, escoamento unidirecional em x. Então, o escoamento ele assume somente uma direção em x. Eu não tenho, de fato, nenhuma velocidade, nenhuma VY, a variação da VY em relação ao eixo y, tá certo? E aí, a equação de Navier-Stokes, você vê que para esse problema, olha, ela foi simplificada de uma forma que eu consigo ter poucos termos e aí, então fazer um desdobramento para uma solução analítica. Tá? Da primeira, do eixo x, olha, eu obtenho os termos que estão válidos, são aqui ó, um dp dx, tá certo? Aqui um tal xy, sem tensão de cisalhamento, e aqui a gravidade em x, tá certo? Aqui no eixo y, eu teria somente esses dois termos aqui, e no eixo z fica somente um dp dz igual a zero, tá certo? Então, para o eixo x, pessoal, olha, essa é a equação que me resta, eu vou dizer que esse termo, olha, o tal xy, ele é nada mais do que a expansão desse termo, que é o mi dvx dy, dvy dx, tá certo? Então, eu substituí esse termo aqui por esse daqui, olha, tá? Que é esse termo que está em colchetes, tá? E lá, daquela simplificação que nós temos, o dvy dx, ele vai ser zero, então esse termo aqui vai ser nulo, e também esse dp dx, como está aberto a atmosfera, que nós tínhamos computado, não vai ser zero, porque aqui toda a pressão no canal, como eu havia falado, olha, toda a pressão atmosférica, né, o canal está aberto à atmosfera, então a pressão nesse ponto é a mesma pressão que a inicial, toda essa parte superior está aberta à atmosfera, então a pressão ao longo de x, ela vai ser a mesma. Então eu posso simplificar esse termo aqui também. Tá? E o que sobra dessa equação seria justamente essa equação diferencial, que é uma diferencial de um d ao quadrado aqui, diferencial de segunda ordem, tá certo? E aqui no eixo y, o que nós temos seria a variação de pressão em y, e aqui ó, o peso, e aqui a variação de pressão em z em relação ao peso. Aqui, na verdade, ela vai acabar sendo nula, né? Todo o eixo z ele vai ser inválido. Então, o que nós iremos prosseguir aqui nesse exercício é simplesmente desenvolver essa equação que nós obtemos aqui, ó, e achar então o perfil de velocidade. Tá? Então, se eu tenho aqui, olha, um mi, a derivada segunda de x em relação ao dy quadrado, mais o peso, esse peso em x aqui, então, ele seria um g seno x. Tá? Então, se eu tenho aqui uma inclinação, olha,
uma inclinação, tem um ângulo, esse ângulo θ, certo? Como que é o x e o y aqui, olha? Y e x. Então, se eu tenho aqui uma gravidade, uma aceleração da gravidade, aqui seria o gy e aqui o gx. Então, por semelhança aqui de triângulos, né, se a gente comparar os ângulos aqui, inclinação, nós temos que o gx vai ser igual ao g seno de θ, tá certo? E é o que eu fiz aqui, olha, eu substituí, na verdade, esse gx por um g seno θ, tá certo? E essa derivada de segundo grau, ela foi desmembrada, então, em um d, né? Em um d dvx dy, tá? Eu faço a integral desse termo, né? Esse mi ele vai estar aqui do lado de fora porque ele é uma constante, igual a menos integral aquele y que estaria dy quadrado, olha, ele virou menos ρ g seno θ, o dy, ele foi para o outro lado da equação, tá certo? Então, nós conseguimos desmembrar, expandir esse termo da derivada, tirar, fazer a integral dos dois lados, tá certo? Pensando que esse dvy dx ele seria um w, uma constante qualquer, tá certo? Eu somente mantive ele aqui como sendo o item, tá? Se a gente dizer que esse termo aqui, olha, é um número fixo, tá certo? Nós então podemos dizer que o ρg seno θ, que seria uma constante, né, um valor constante, ele vai ser multiplicado pela integral de dy. A integral de dy de uma constante dy vai ser y mais uma constante c1, tá certo? Então, a integral de dy é o próprio y mais uma constante, tá? E aqui essa integral de 1 dvx dy, né, vai ser o mi dvx dy, tá? Que é a própria tensão desse isolamento, né? A lei de Newton para o escoamento. Então aqui, ó, a lei de Newton para o escoamento. Escoamento, tá? Essa lei de Newton para o escoamento aqui. Então nós temos como então, se a gente poderia dizer que a tensão de cisalhamento é essa equação, tá certo? Só que eu preciso determinar qual que é essa constante aplicando as condições de contorno, tá? Como que eu poderia fazer isso? De uma forma que, primeiramente, eu tenho que resolver as condições de contorno que eu tenho para a velocidade. Então, se eu resolver obter o perfil de velocidade, esse perfil Vx em relação ao eixo y, né, eu consigo então fazer a derivada desse perfil e encontrar também esse constante C1. Tá? Então eu vou continuar aqui, olha, eu passei esse mi para o outro lado da equação dividindo, ele apareceu aqui, tá certo? Esse termo, né, aqui seria esse sinal de negativo, ele virou menos y, e aqui essa constante, uma constante positiva ou negativa, ela tanto faz. Eu mantive isso aqui como um C1 constante. Então, se ele aparecer no final das minhas contas como sendo negativo, ele vai continuar sendo menos algum valor aí, um valor numérico, tá certo? E aí, o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, vamos tirar a integral vamos isolar esse dvx aqui, olha, que é 1 dvx, e passar esse dy para o outro lado da equação, tirar a integral também desse termo. O que nós teremos, então, uma vez que esse ρg seno θ sobre mi ele é uma constante, ele pode sair para fora da integral, tá certo? O que nós podemos fazer é
essa integral de 1 dvx, ele é o próprio vx, tá? E aqui vai aparecer, olha, a integral de c1 dy é c1y, e a integral de menos y é y² sobre 2. E aí vai surgir uma segunda constante aqui, né, que depende das condições de contorno, que vai ser a minha constante C2, tá? Aplicando as condições de contorno, pessoal, em que eu tenho para o y igual a zero, eu tenho que a velocidade x é igual a zero, tá? Quando eu faço isso, né, obrigatoriamente, eu tenho que dizer que o C2 igual a zero também, certo? Porque vai anular, olha, para y igual a zero, iria anular o y aqui e o y aqui. Então, para o Vx igual a zero, que seria a condição de contorno nessa porção aqui, olha, para o y igual a zero, eu tenho a condição de não escorregamento, tá? O Vx nesse ponto ele também seria igual a zero. Então, obviamente, o C2 é igual a zero. Essa seria a condição de contorno 1. E para a condição de contorno 2, eu tenho que para o y igual a h, que seria essa altura dessa película aqui de 1 milímetro, a tensão ela vai ser igual a zero. Tá? A tensão desse elemento aqui não tem tensão, está afastado, então já está um ponto de máximo, a tensão é igual a zero. Também poderia dizer, nessa condição de contorno, que esse dvx sobre dy, ele vai ser igual a zero, que é justamente o ponto de máximo aqui, a velocidade máxima, certo? Essa ponto de máximo implica que essa tensão nesse ponto vai ser igual a zero, essa é uma tensão nula, tá? Então, para simplificar um pouco mais a nossa ferramenta aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou utilizar essa equação aqui que nós temos da tensão. Então, eu vou dizer aqui, olha, que a tensão, né? Essa tensão é igual a zero para quando y é igual a h. Né? Então, igual a menos ρ, é uma constante, ρ g seno θ, vezes h mais C1. Certo? Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer então que o C1 vai ser igual a H. Por fim, então, pessoal, nós obtemos o perfil de velocidade com as condições de contorno já aplicadas, tá? Esse H seria o C1 e aqui o C2 igual a zero. Tá? O perfil de tensão, então, ele é obtido a partir desse item aqui, olha, tá? O dvx dy. Então, eu preciso derivar essa equação aqui de Vx em relação a y. Então, como que seria aqui? Nós teríamos que a derivada do Vx em relação a y, ele vai ser o ρg seno θ sobre μ, vezes a derivada de y é o próprio h, e aqui vai ser menos y. Tá? É isso que nós temos. Se eu multiplico, obviamente, para os dois lados o μ, e falo que isso é igual ao tal xy, então eu tenho que multiplicar o μ desse lado também. Esse μ vai ser cancelado, e nós temos então que o perfil de tensão é obtido aqui, olha, dessa forma. Então, pessoal, voltando ao nosso desenho, se a gente fosse representar aqui, olha,
nosso plano inclinado, né? O filme de água. Eu tenho aqui o perfil de velocidade, ele é um perfil parabólico, tá? A água está descendo aqui, então aqui tem uma velocidade máxima, né? Nessa borda aí, nessa parte superior em relação ao ar. Em contato com a placa, essa velocidade é igual a zero, porque é aquela condição de não escorregamento. E o perfil de tensão, ele seria um perfil, né, oposto aqui. Olha, a tensão maior, ela ocorre em contato com a parede. Tem uma tensão máxima quando y é igual a zero. Tá? E a tensão ela é zero, ela é nula, quando y é igual a esse Hzinho. Tá? Então, basicamente, seria essa forma. A gente não indica, assim, a tensão, ela não é habitual ser indicada como um gráfico, mas ela teria esse perfil aqui, olha, tá certo? Um perfil de tensão, tá? Isso daqui em módulo, tá certo? A tensão ela é sempre obtida em módulo. Então aqui tem uma tensão maior, não tem uma direção em sentido, tensão maior na parte inferior em contato com a placa, e aqui na parte superior ela é livre, a tensão é igual a zero, por isso que eu tenho uma velocidade máxima aqui, tá? Esse problema é um problema simples, tá certo? A gente poderia fazer problemas para outras geometrias, e nas próximas aulas eu vou, nos próximos slides eu vou apresentar para vocês então as aplicações dessas equações de Navier-Stokes, e a gente também vai dar entrada em CFD, que é Fluidodinâmica Computacional. Então vocês vão aprender a fazer alguma prática sobre o exercício dessa fluidodinâmica computacional, tá certo? Por enquanto hoje é só, pessoal, obrigado pela presença e bons estudos.